meu povo! Aqui, começando o nosso segundo episódio do BucklerCast, o podcast que veio para também transformar o mercado fitness e trazer para vocês conteúdos de dentro do mercado e de fora do mercado, para elevar a barra do mercado fitness, elevar o nosso intelecto. E hoje eu tenho a honra de estar aqui, o privilégio, com Ana Paula. Ai, prazer, eu tô feliz. Eu que tô feliz de estar aqui, estamos na reta final Né? e estamos aqui juntos, né? Falando do mercado um pouquinho, falando o que vai acontecer no Arnold. Uma grande felicidade para mim ter a Buckler esse ano, em 2025, conosco nessa edição, na 11ª edição do Arnold. É nosso prazer, super prazer te receber aqui. Obrigado por você estar Imagina. aqui. E eu tava falando com... A gente tava agora falando com o Gatadeu. Ele te mandou um beijão também. Ai, adoro ele. Adoro, eu sigo muito ele, acho que tudo que ele faz é incrível. Ele tem feito um trabalho que eu acho que é necessário. Acho que as pessoas têm uma curiosidade, muitos que, às vezes, até é muito bacana, até para outros, né? Eu acho que proprietários de academias, você entender o que existe, né? Você vê outras academias, outras formas de fazer esse mesmo negócio de uma outra maneira, e ele faz um trabalho e é divertido assisti-lo, que ele mostra de uma maneira muito simpática. E foi natural, né? Ele falou pra Sim. gente, ele contou a história, assim, não foi proposital. Ele acabou vindo do mercado financeiro, né? Ele é um ex-Faria Limer, né? Eu não sabia disso, é? Ele é um ex-Faria Limer. Eu também, né? Então a gente se conheceu já, então foi bem legal, assim. Agora, contigo aqui, queria que você contasse para quem não te conhece, que não deve ser tanta gente assim no nosso mercado, né? Todo mundo deve já te conhecer. Muita história já nesse mercado, desde 99, né? Desde Trabalhando 99. com Na verdade, quando a gente começou em 93, eu e o meu sócio, Bonilha, no Rio de Janeiro, com o Sport Business Fair. Olha quanto tempo. Era uma feira que a gente olhava o que acontecia aqui no mercado. Então, tinha o Valdir Soares, Maurício Fernandes, a gente olhava o que eles estavam fazendo. E a gente falava, vamos fazer alguma coisa. No Rio de Janeiro não tinha nada e começamos a fazer. Então, era uma feira muito voltada para o consumidor final. A gente ainda não tinha muita ideia de quem era fornecedor, para que lado a gente iria. Isso aí durou alguns anos. Aí, em 99, depois de eu passar um período em São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro. Falei, não, vamos fazer uma coisa focada no mercado de academias. Foi quando surgiu a Rio Sport Show, em 99. Então, aí sim, foi para o mercado totalmente voltado para o gestor. Claro que no último dia a gente sempre permitia que as pessoas entrassem, né, os curiosos entrassem no evento, mas sempre foi muito voltado. E acabou se tornando, no mercado, a Rio Sport Show acabou se tornando um grande evento. Se não era para algumas marcas o primeiro evento no Brasil, era o segundo, mas a gente sempre estava como os principais eventos, até porque o Rio de Janeiro acaba sendo uma praça extremamente importante. muito. Não sei nem como é que vocês estão assim no Rio de Janeiro, eu sou carioca, moro aqui há 21 anos, mas é um mercado que respira atividade física e voltou a estar bem crescente tudo lá no Rio agora. E depois da Rio Sport Show, eu sempre falo que eu acho que de uma maneira ou de outra a gente estava se preparando para algo maior. A gente sempre fala que as pessoas, isso aí que foi sorte. Na verdade, a gente sempre teve um preparo, né, durante a nossa vida. Depois a gente começou dentro da Rio Sport Show colocar a área de suplementação. Foi o que a gente chamou de Expo Nutrition. Então, isso aí foi em 2011. E exatamente no mesmo ano que o Arnold estava procurando um parceiro, que ele queria não só ficar nos Estados Unidos, ele queria ir para o mundo inteiro, então ter parceiros em cada continente. E quando ele começou a procurar por isso, a gente já fazia algo, claro que não do tamanho, da dimensão do que ele fazia nos Estados Unidos, mas tinha competições, tinha uma feira de fitness e tinha uma feira de suplementos. E quando ele começou, aquele primeiro lugar que ele foi a Europa. Em 2011, ele começou na Europa, com a Arnold Europa. Depois, ele queria que em 2013 fosse Brasil, Rio de Janeiro. Ele queria que fosse nisso. América do Sul, Brasil, no Rio. Quando a gente começou, foi no Rio de Janeiro, em 2013. Ficamos lá 4 anos. Depois também foi difícil, mas convencemos os americanos que estava uma época, o Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu posso falar isso, amo a minha cidade, mas foi uma época que os expositores, você imagina, né? Você sabe, você fica aqui, mas às vezes para você ir para um outro mercado, você acaba tendo um custo de logística muito grande.
Os fornecedores que a maioria dos nossos expositores usavam eram fornecedores de São Paulo. Então, os hotéis no Rio estavam muito caros, a hotelaria estava cara, o pessoal com medo do Rio de Janeiro muito na época. E a gente acabou falando, ó, vamos para o mercado de São Paulo, já ficamos 4 anos aqui no Rio de Janeiro, vamos para São Paulo e convencemos eles e estamos aqui agora em São Paulo já desde 2013, 14, 15, 16, 17. E como que é ser uma carioca entrando em São Paulo nesse momento em que tinha esse momento de trazer o fitness aqui para São Paulo? Como é que estava o mercado de São Paulo? Isso já estava mais maduro? O mercado de São Paulo sempre teve um pouco à frente da gente, até no Rio de Janeiro, acho que bem mais maduro, já existiam feiras e eventos mais consolidados aqui. Mas não foi tão difícil, porque eu sempre ficava na ponte aérea. Cheguei a morar aqui um período, 3 anos, depois voltei para o Rio de Janeiro e com o Arnold, um pouco antes do Arnold, eu já estava morando em São Paulo, então já era um mercado que eu já conhecia, todos os meus clientes, eu diria que 70% dos meus clientes estavam aqui em São Paulo, fornecedores que a gente também utilizava. Então, não foi tão difícil. O que foi difícil é família, né? Você se desvincular de hábitos. Eu amo acordar, né? Você está perto do mar, mesmo que você não esteja todo dia, está ali à sua disposição. Hoje eu tenho que andar 2 horas para estar na minha casa de praia, mas foi uma experiência que... sempre as minhas experiências nunca vão para o lado de âmbito pessoal, de decisão pessoal. A nossa análise sempre é em relação ao que é melhor para o meu cliente. Então, sempre foi essa nossa preocupação, se o entender, escutar. Então, a gente escuta muito, a gente tem muito essa necessidade de escutar o nosso cliente, entender as dores dele. Então, as dores naquele momento era muito... Eles gastavam 30% a mais no budget deles indo para o Rio de Janeiro do que se estivessem em São Paulo. E... por causa disso, a gente mudou e eu acho que foi uma decisão assertiva. Não é que, vamos ficar a vida inteira em São Paulo? Talvez não, talvez sim. Mas não é nada... nunca é nada 100% fechado na nossa cabeça. Né? A gente tem que analisar o que está acontecendo e escutar vocês. É lógico. E a gente... né, a Buckler é nova no mercado, né? A gente entrou faz pouco tempo, mas quando a gente viu também que... a Arnold, né, que tem todo esse nome, né, a gente já conhecia a Arnold sem estar no mercado, né? Então você já conhece não só pelo Arnold, mas a Arnold Sport Show. Eu já fui em algumas como cliente, visitante, né? Curioso, na verdade, porque nunca fui bodybuilder, mas sempre fui curioso, entusiasta ali. E sempre foi uma feira assim que brilha muito o olho, né? Tem muita gente, tem muita marca. Então é uma feira que não é só para o público do fitness, né? Ela se comunica muito com o público fora. Isso, pelo que eu vivi também, junto com a experiência que eu tive. E como que você atribui muito isso ao Arnold, furar essa bolha de outras pessoas já conhecerem, até, né, mesmo a feira não sendo específica para bodybuilder, né, ter estourado essa bolha, isso tem muito a ver com o Arnold? Então, eu te diria que a gente, por mais assim, o nome do Arnold realmente é um nome muito poderoso. Primeiro ano eu não dava conta das mídias todas em cima da gente, mas foi o início desse projeto, eles me deram o nome Arnold Classic. Esse era o nome do evento. Eu falava, pelo amor de Deus, o que é Arnold Classic para as pessoas? Porque poucas pessoas ainda tinham tido a oportunidade de ir nos Estados Unidos e ter ido numa edição do Arnold Classic, que, na verdade, o Arnold Classic nos Estados Unidos é só competição de bodybuilding. O evento lá era Arnold Sports Festival. E eu falava assim, não, pelo amor de Deus, me dá um nome diferente. Arnold Sports Festival, as pessoas já sabem o que se trata. Arnold Classic ninguém vai saber. Eu tenho que primeiro vender o que é o evento. Então, não era simples, né? Não tinha as mídias sociais que tem hoje, tudo era mídia mesmo, era impressa, televisiva, rádio, e você tinha que contar uma história para vender o nome, que primeiro o Arnold era de Arnold Schwarzenegger e Classic. Bom, a gente tinha que falar, não, é que é esporte, é isso, é aquilo. Depois eles me deram uma missão. Me lembro que eles falaram, não, o dia que você tiver, acho que 15 mil atletas, a gente muda o nome... competindo, a gente muda o nome do evento para Arnold Sport, a gente deixa vocês usarem isso. Então, demoramos, acho que
3 anos. 3 anos exato, no terceiro ano, eles já permitiram que a gente mudasse, que facilitou um pouco, mas eu confesso que, no início, era muito o nicho. O nicho que ia, era muito difícil a gente conseguir levar outras empresas de outras áreas para dentro do evento. Ah, não, esse evento é só fisiculturismo. Então, quando a gente começou, então, se eu pensar que a gente veio com a Expo Nutrition antes do Arnold, ali foi uma furada de bolha que eu falo incrível, porque ali era até mal visto. O fisiculturista, quando eu me lembro, Bruno, que assim, quando eu comecei a fazer Expo Nutrition antes do Arnold, minha mãe falava assim, mas vocês vão fazer o quê? Vão fazer feira de bomba? Eu falei, mãe, que bomba, mãe? É suplemento. Hoje eu tomo creatina, tomo whey protein, fico super feliz. Mas naquela época era um grande tabu. Sim. Então, o evento do Arnold, como o Arnold Classic no início, foi uma quebrada, a gente foi quebrando paradigmas, que não era só fisiculturismo. Depois, a gente começou a fazer horários de logística, que não existe. Pode viajar em qualquer Arnold do mundo. Não existe isso de horário de lojista. Foi uma coisa que a gente foi conversando. Olha o que eles fazem aqui, olha o investimento dos estandes. Ali eles não estão só para falar com o consumidor final, eles precisam falar de negócios. E para negócio precisa ter horário para lojista e gratuito. Como? Gratuito? Gratuito. Hoje a gente leva 22 mil pessoas no ano passado, que, claro, entre CNPJs únicos foram mais ou menos os 7.800 CNPJs únicos, mas cada, por exemplo, dono de academia ou body shop pode levar até 2 pessoas. Então, foram 22.500 pessoas ligadas a business dentro do evento no horário para lojista. Quando eu falei isso a primeira vez lá nos Estados Unidos, queriam morrer. Como assim? Entrar sem pagar? Voa. Ai, meu Deus. Então, eu acho que a gente foi... o nome do Arnold é poderoso, sim. Abre portas. Não necessariamente, quando você às vezes vai, as pessoas te recebem. Isso é um grande passo. Mas não necessariamente no primeiro momento fecham, querem olhar, não, esse evento é só de fisiculturismo. E quando as pessoas que não acreditam muito no primeiro momento vão até lá olhar, falando, nossa, o evento é maior do que eu esperava. Não, esse evento, viu o dono da academia ali, viu o dono do body shop, viu o cara da farmácia, viu o supermercadista, viu o dono de loja de material esportivo. Então, aí ele começa a mudar. Falei, não, esse evento aqui é um evento diferenciado, porque acha que só vai chegar lá e só vai ter fisiculturista. Não, mas é realmente aquele hard user, que realmente aquele cara que é aficionado por prática de atividade física, ele realmente vai no Arnold. A gente, inclusive, faz uma pesquisa com o Mackenzie todos os anos. Esse ano vamos fazer novamente com os alunos do Mackenzie. Entre as perguntas, a gente faz que tipo de atividade física você pratica. Acho que o ano passado deu 87% musculação. Caramba. Então, você vê que o público que vai lá... e outro dado que é bacana nessa pesquisa, que até subiu um pouquinho do ano retrasado para o passado, 52% das pessoas que vão no Arnold vão pela primeira vez. Caramba, que legal. Então, isso é muito bacana, que você vê que as pessoas, e muita família hoje vai. Então, eu acho que é isso. A gente acabou furando a bolha. O nome do Arnold, ele ajuda, mas, ao mesmo tempo... Quem é uma pessoa desavisada, o nome do Arnold muitas vezes pode achar que é só fisiculturismo. Um lado só. E fisiculturismo é uma das modalidades esportivas entre as 30 e poucas que tem lá. Então, mas isso a gente vai quebrando a bolha, vai falando, né? Quantas vezes a gente fez reunião, a Roberta, com vocês, né? Então, a gente tem, graças a Deus, vocês já tinham visitado, mas às vezes tem empresas que nunca visitaram e já ouviram falar, mas fica na cabeça deles, não, é fisiculturismo. Não, e tem que ir lá para ver. E realmente é um evento hoje que a gente fala que a gente mexe com o ecossistema inteiro. Vão condomínios para dentro do evento, a gente faz um meeting de condomínios, a gente faz um meeting de hotelaria ali dentro, a gente faz um meeting de RH, de farmácias, tem o encontro da CAD, secretários de esporte. Então, a gente vai fazendo esses grandes meetings ali dentro, que a gente acha importante hoje para o nosso cliente que está ali. Se eu for pensar em você, eu posso pensar, não, ele só precisa falar com o proprietário de academia. Ótimo, tem parceria com a CAD, com CREF, com FEF, eu já tenho um super mailing, que eu já trabalho isso desde 93, 94. Mas não, eu tenho que pensar que hoje os hotéis precisam melhorar, precisam entender o quanto eles vão
crescer ainda mais se eles evoluírem o setor do spa, do fitness deles de dentro do hotelaria. O condomínio hoje vai valorizar muito mais os condomínios. Aqui em São Paulo, se for nesses grandes condomínios, né, que estão crescendo aqui dentro, todos já crescem com uma sala de ginástica. E muitas vezes não sabem nem projetar direito, então precisa também de entender esse mercado para saber como projetar. Então, isso tudo a gente coloca todo esse ecossistema ali dentro para poder entender o que vocês estão fazendo e trazer novos clientes para você. De repente, você vai precisar, para que eu vou participar do Arnos? Eu já falo com esses clientes o tempo inteiro, então não, a gente está realmente, a gente para e pensa no ano, o que mais que o meu cliente quer? Sempre essa é a minha pergunta. Mas é importante quando a gente começou a conversar com a Roberta, né? Sim. Que inclusive é uma fofa, né? Atendeu a gente, queridíssima, atendeu a gente super bem, todas as interações, a Ana também. A gente identificou que, na verdade, é o oposto, né? Você tem que estar num lugar em que flui outros tipos de negócio e não apenas o seu negócio. Sim. Porque tem o lado educacional, que vocês estão trazendo muito forte, né? Inclusive que a gente tá junto com vocês, mas também o mercado ele está se expandindo. Estava falando até com o Gá aqui, a parte que está se expandindo muito, Pilates, o bem-estar mesmo, né? As pessoas procurando as academias para o bem-estar, as pessoas procurando mais informação. Hoje elas têm uma informação muito mais fácil na mão, tem as informações que chegam para elas independente dela querer ou não. Então, eu acho que a Arnold presta hoje um papel muito importante nessa bolha que a gente acaba estourando, porque vai começar a trazer novas influências para dentro do mercado que vão elevar a barra desse mercado, vão trazer papos mais interessantes, falar de negócio, trazer outros tipos poderia dizer até investidores que não estão olhando de repente para esse mercado e passam a olhar para esse mercado de uma maneira mais até carinhosa. Um mercado que vai ter muito fundo entrando, que já começou muito fundo entrando. Então, hoje o Arnold, eu acho que presta um papel extremamente importante, por isso que a gente sempre acreditou, sempre quis estar. A gente ficou super honrado quando vocês vieram falar com a gente, porque era super... Nosso primeiro ano, assim, a gente falou, nossa, o pessoal da Arnold veio falar com a gente, então a gente ficou muito lisonjeado. E vai ser o primeiro ano de muitos que a gente vai estar com vocês, a parceria está sendo incrível, assim, o atendimento de vocês, o ecossistema. Então, pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve, compra o ingresso, vale a pena demais, estejam lá. E aí eu queria saber de você, né? Como que é a tua vida pessoal? Como que a Ana é no pessoal, com tudo isso para fazer, com a feira, e organizando evento há tantos anos? Como é que é a tua vida? Eu tento ter um certo equilíbrio, que não é fácil. O ano passado foi um ano bem difícil para mim. Primeiro, assim, quando acabou a pandemia, o primeiro ano depois da pandemia do Arnold, foi um ano difícil para todo mundo. Era um momento de retomada. Eu tinha que entregar um evento que era de 2019. E eu fiquei com Covid na montagem do evento. Eu não pude participar do evento da retomada. Chorei demais, a equipe se desesperou. Enfim, sobrevivi. O ano passado foi um ano que eu estava lá 100% do tempo, mas não estava bem fisicamente. Então, desde um ano para cá, sabe, Bruno, eu tenho começado a tentar me equilibrar mais emocionalmente. Eu acho que tudo na vida da gente tem que ter um equilíbrio. Como mulher, assim, eu não defendo bandeiras, faço parte de grupos de mulheres, né, que são C-levels e tudo mais, e acredito realmente que a gente, às vezes, em posição de liderança, não foi 100% fácil a vida inteira, mas eu não gosto nunca de ir para esse lugar. Eu gosto de ir para o lugar que a gente está cada vez mais ocupando espaços, mas você equilibra muito mais pratos, né? Então, tem eu e meu marido, mas ele sai 100% da vida dele. Depois que ele fecha a porta, tá lá. E eu tenho o Dona Ana, famoso Dona Ana. O Dona Ana é de matar. Eu falo, meu Deus do céu. Às vezes eu entro na ponta do pé para ninguém falar comigo dentro de casa. Então, não tem jeito. 2 filhas, 2 enteados, cachorro, funcionário. Minha mãe mora no Rio de Janeiro. Então, eu equilibro vários pratinhos, mas o primeiro equilíbrio que a gente precisa ter aqui.
Então, eu se sempre cuidar. falo que o ano passado eu acho que eu descuidei da minha saúde, eu entrei sem voz no Arnold, tinha que ficar com fonoaudióloga o tempo inteiro, já tinha vindo também de várias gripes. Esse ano a gente começou até desde o Mister Olímpia, a gente começou a dar para todo o nosso pessoal da nossa equipe kit. Imagina, a gente fala de suplementação, a gente lida com saúde, kits imunidade para todo mundo já há bastante tempo antes. Eu não abro mão, tem coisas que eu não negocio, como atividade física. Claro, se eu tenho que pegar, às vezes tem um dia que eu vou estar o dia inteiro hoje, é um dia especificamente que eu não consegui treinar, mas isso também aprendi com o Arnold, foi da convivência com ele, foi uma das coisas que eu aprendi bastante. Foi você não negociar. Às vezes você não negocia, tem coisas que você não negocia na tua vida. Por que você vai negociar 30 minutos? Você não tem 30 minutos no dia para você fazer uma atividade física. Então, isso eu tento hoje não negociar na minha vida, deixar esse espaço. O inglês também, sempre tendo pelo menos 2 vezes por semana aula. Então, eu tento equilibrar algumas coisas na minha vida, mas primeiro aqui, então hoje eu sou uma pessoa que eu procuro dormir no horário. Antigamente eu ficava, a vida do meu marido é mais louca que a minha, então às vezes eu ficava esperando ele, vai chegar 1h da manhã, eu acordo muito cedo, e hoje eu procuro dar um equilíbrio na minha vida, porque se aqui não está bem, nada na tua vida vai estar. Você não vai conseguir equilibrar a tua vida com a tua família, que também demanda de você. Por mais que minhas filhas tenham 21, 22 anos, são idades, cada idade é uma necessidade diferente que os filhos deem da gente. E claro que a mãe sempre é o primeiro a ser chamada. Então, hoje eu posso dizer que eu estou equilibrando cada vez mais a minha vida, estou tentando respirar. Eu acho que eu era muito, talvez, há alguns anos atrás, tudo me deixava, se acontecesse alguma coisa errada, em evento sempre vai acontecer, eu ficava muito nervosa. Hoje eu falei, não, é esse o problema, vamos, respira. Se não tem solução, vamos dar uma solução que seja menos que atrapalhe todo mundo. E a gente errar, a gente sempre vai, a gente não vai agradar 100%, nem no teu negócio, nem no meu. O que a gente tenta é atenuar os problemas à medida que pode. Isso, eu acho que vai também, novamente, do equilíbrio emocional, que a gente tem que levar tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, a gente tentar ter esse equilíbrio. Tem vezes que eu não vou conseguir, mas eu acho que cada vez, acho que eu sempre falo que na minha vida, acho que o sucesso é quando você consegue exatamente isso. Você ser feliz naquilo que você faz e você conseguir empilhar os pratinhos todos e num equilíbrio emocional, que isso acho que te dá longevidade. É isso que a tua cabeça estando bem, você consegue colocar tudo nas ordens. Porque assim, eu acho que tudo que a gente faz, você quanto eu, a gente fica pensando, né? Isso é uma frase que eu até toquei com o Dudu Neto outro dia. Ele falou, Ana, qual é o teu negócio? O teu negócio é o mesmo que o meu. Eu falei, aí a gente falando alguns anos atrás, ele falou, nosso negócio é gente. Eu falei, é verdade. Meu negócio não é vender metro quadrado, teu negócio não é fazer equipamento, nosso negócio é gente. São gente pessoas, cuidando de gente. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que ter na nossa vida, que é o que a gente faz na nossa vida pessoal, quando a gente cuida de tanta gente no entorno da gente, a gente também cuida de muitas pessoas no entorno da nossa vida profissional. O que eu vendo para você é confiança. Quando a Roberta vai lá negociar com você, às vezes se negociou 6 meses atrás, você tem a confiança que eu vou te entregar, né, daqui a 15 dias algo que eu prometi. Então, a gente vende, acima de tudo, é confiança e lida com pessoas. Então, acho que em tudo na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio. É isso que eu tento para a minha vida. E confiança, transparência, né? Porque Sim. problemas todas as empresas vão ter, a gente vai ter, vocês vão ter. E é como a gente lida, né, com os problemas. Sim. Tem que lidar com a serenidade necessária, né? Eu tenho aprendido com o tempo também a equilibrar isso, apesar de quando a gente toca empresas, a gente sabe que o equilíbrio nem sempre acontece todos os dias, né? Mas é dar o peso que o problema merece, né? Sim. A gente tem famílias e tudo mais, e a gente às vezes tem problemas de verdade, que eu falo, né? É uma pessoa doente, é uma pessoa com problema, isso é um problema de verdade. O resto, se a gente tem alguma solução, a gente vai dar e tentar se equilibrar, né? Então, a gente que vive muito, né? Você que vive eventos, está toda hora falando, toda hora troca muita energia, né? Então, é complicado você não conseguir se equilibrar com o pessoal, né? Às vezes, e a gente é cobrado, né, de se equilibrar no pessoal. Sim, também, né? todo mundo acha que a gente sempre está... quando a gente o pessoal vê assim, 100 mil pessoas andando no evento, todo mundo acha que sempre é um mar de rosas. Exato. O teu negócio vem em todos os equipamentos, em várias academias, nossa...
A gente sabe, assim, acho que ser empreendedor hoje em dia, né, é quase ser um herói. Porque não é fácil hoje empreender, você ter funcionários, colaboradores, você arcar com isso, né, com o salário de cada pessoa no final do mês, né, com que cada um, não só o salário, às vezes com que a demanda de cada um, você esquece que são pessoas ali que têm suas famílias, têm seus problemas também. Aí você vai para o teu fornecedor, é a mesma coisa, você tem que criar um vínculo com o teu fornecedor também e ser leal a ele. Então, isso, graças a Deus, ao longo dos anos, a gente tem fornecedores que estão com a gente ad eterno. Isso também foi uma das coisas que eu também aprendi com o Arnold, quando a gente começou, principalmente na área de competições, que são muitas competições, e não era nossa coisa mais forte, sempre foi Expo, sempre foi a coisa mais forte dentro da empresa. E competição, você vai lidar com confederações, associações, federações, cada uma diferente, cada uma pessoa que hoje é aquela pessoa que manda, hoje daqui a pouco não é mais, e com atletas, e ele fala assim, olha, arrume os melhores parceiros. A dica que eu te dou, arrume em cada competição, ou em cada parceria que você fizer, pegue os melhores parceiros. 50% do teu problema vai ser resolvido se você tiver bons parceiros. E é uma verdade. Se eu pegar cada competição que eu tenho parceiros que estão comigo desde a primeira edição. Mesmo não sendo mais no Rio de Janeiro, eles vieram comigo para São Paulo. Por exemplo, na parte do congresso também, eu tenho outro congresso que é feito no segundo andar, que é com o Bruno Falcão, com a Science Play, está desde 2013 junto com a gente. O ano que vem ainda não vai estar mais, mas foi um casamento de 13 anos com muito sucesso. Então, a gente procura sempre, ao longo da nossa jornada, do que a gente faz, ter boas parcerias. Isso também vai até com os nossos clientes, expositores, que isso é muito importante também, isso se estender, porque é o que eu estou falando, é confiança. A gente pode ter certeza, a gente sofre se a gente sente que não foi bom para algum cliente, porque quando a gente vende, quando a gente fala, participa, a gente tem realmente a firmeza de que vai ser muito bom para você. Com certeza. E se não for, a gente pode ter certeza que a gente sofre mais do que o cliente, porque a gente fala, nossa, eu não vendi algo que eu não acreditava, eu vendi algo que eu acreditava. Mas evento já aconteceu, Bruno, de aquele voo da TAM, lembra? Primeiro dia de inauguração de um evento nosso. Quando o Senna morreu, também a gente estava no meio de um evento. Então, tem coisas que acontecem que aí não tem como. Ou então acontece uma chuva que para São Paulo ou para Rio de Janeiro. Tudo isso pode acontecer e são fatalidades. O que a gente não pode deixar de acontecer é a gente não fazer o nosso esforço maior para que aquilo seja um sucesso. Então, a gente entrando no evento com a nossa consciência tranquila, que a gente fez o melhor que a gente podia, e a gente tem que torcer para que tudo, né, conspire para o bem maior. Ô, Anne, curiosidade agora. Como que é o Arnold na convivência assim, com ele? Trabalhar, conhecer o Arnold mesmo? Eu não era fã dele, sempre falo isso, tenho muito cuidado com os cortes, porque eu não era fã, assim, porque eu gostava, mas não era. Minha avó era mais minha mãe, todo mundo, eu não era. Eu gostava, mas eu não relacionava o Arnold ao fisiculturismo, eu relacionava aos filmes. E eu tive que fazer uma imersão, porque eu falei assim, se eu vou trabalhar com ele, se eu vou defender o nome dele, proteger o nome dele aqui, fazer crescer um evento dele aqui, eu preciso entender quem é o homem por trás do mito. E eu fui a fundo. Então, eu comecei, quando eles me deram o shake hands lá, que falou, tá com você, faltavam 7 meses para realizar o evento. Então, a gente teve muito pouco tempo. Então, eu não tinha tempo para essa pesquisa muito apurada. Eu comecei a ler tudo sobre ele, tudo mais, mas tinha que trabalhar na produção. Acabou o evento, em abril de 2013, eu fui para a Áustria, fui na casa dele, onde ele nasceu, onde realmente é a infância dele. E ali, apesar de eu ter lido tudo sobre a vida dele, saber como é que era, quando eu entrei ali, eu estremeci, porque é uma cidadezinha tal, é uma cidadezinha é um vilarejo de Graz, que é uma cidade bem grande, mas tal é um vilarejo que hoje não tem 2.300 habitantes, hoje. Nossa. E a casa dele fica no fundo, assim, num lugar bem ermo, que só tem a casa. Caramba. E, assim, tudo muito rudimentar, que a família dele não era, né, abastada nem nada. E ali, eu posso dizer, eu vi os objetos com que ele treinava, a cama dele, as coisas dele, assim. Ali, eu tive uma crise de choro, sentada. Eu falei, esse cara merece tudo que ele tem. Ele saiu daqui, foi ser 2 vezes governador da Califórnia. Foi ser, e ainda é um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Foi governador, né, 2 vezes e o maior fisiculturista da história. O cara merece tudo que ele tem, né?
E ali realmente eu me rendi. Eu tirei até uma foto, que em frente ao museu dele tem a foto tem como é que se diz, a escultura dele ali, eu tirei uma foto e mandei para ele. Ele até hoje ele fala, depois, eu nunca tinha percebido a importância que teve aquele meu ato de ter ido até lá em 2013. Eu mandei a foto, mandei para ele me mandou uma mensagem, pô, que bacana que você está na minha casa e tudo mais. 5 anos depois, eu encontrei com ele no Arnold, nos Estados Unidos. E estava até o pessoal que era patrocinador, que era um patrocinador do Brasil que estava lá. E, enfim, eu fui levar o pessoal lá para a sala onde ia ter a reunião com ele. Eu já estava saindo. Aí o Arnold falou, Ana, vem cá, vem cá. Então estavam os familiares dele, estava o filho, estavam os amigos dele, estavam umas outras pessoas lá. Aí ele falou assim, ela... Aí ele falou um monte de coisa super bacana de mim. Mas ele falou, ela foi a única parceira minha no mundo que foi... Ela não era minha fã. Ela não conhecia a minha história, ela foi a única que foi na minha casa, ela foi a única que foi conhecer a minha história. E eu fiz isso por mim. Por isso que eu sempre falo que os atos genuínos que a gente tem na nossa vida, a gente tem que fazer pela gente, porque torna aquilo uma verdade absoluta, né, pra gente. Com certeza. E ali eu passei a ser muito fã dele. Ele é um cara, no tratar assim, um cara espetacular. É um cara, se estiver aqui conversando com você, pode passar quem for do lado e não tira o olho de você. Ele tem uma energia que até hoje eu não finjo normalidade, que não dá para fingir normalidade perto dele. Mas ele é muito divertido. Ano retrasado, eu fui num evento que ele estava fazendo, que nem era nosso, nem era dele, é um outro evento de Strongman, então eu fui lá para Los Angeles, que é onde ele mora. Então, depois teve um jantar na casa dele e tudo mais. Mas no dia seguinte, ia ter um evento com os Strongman dentro do escritório dele, eu iria. Daí, de repente, ele manda recado, não, diz para Ana, manda a Ana ir para esse endereço aqui, que eu quero que ela conheça meu tanque de guerra. Nossa. Então eu tive uma experiência única na minha vida de andar e realmente ele tem um tanque de guerra, porque ele, quando ele servia, então ele dirigindo aquele tanque, ele tinha que subir em cima, fingir normalidade, morrendo de medo, dava de sapato alto. Então, assim, eu tive muitas experiências assim, únicas na minha quase vida. Uma experiência imersiva num filme dele, não, né? Total. Então, assim, eu posso dizer que eu vivi durante esses, né, mais porque teve a pandemia, mas esses 11 edições eu tive privilégios que muitos fãs realmente que estão com ele, Sim. São fãs há muitos anos, talvez nunca tenham. Então eu valorizo muito essas oportunidades que ele me deu de estar perto dele. Nossa, agora deve ter tanta gente com inveja de você que... Mas não tenho não, porque quando eu tô, é como se todo mundo estivesse junto comigo, porque eu me torno aquela fã ali na frente dele. Então, tive várias oportunidades assim de troca, muito bacana. Eu respeito muito o espaço dele mesmo quando ele vem para o Brasil. Eu sei de algumas coisas assim. Talvez os melhores momentos que eu tive com ele, nunca teve uma fotografia e uma filmagem, porque eu sempre soube dissociar esses momentos. São momentos que ele quer estar ali livre, conversando. Cara, eu apago, eu peço para o meu pessoal que já conhece, a gente apaga tudo. Então, os melhores momentos eu não tenho registro, mas o registro está aqui. É sempre assim, né? Sim. Quando a gente vive os melhores momentos, eles nem sempre são filmados. Com certeza, mas quem é fã pode continuar sendo, porque ele é um cara espetacular. Não tenho dúvidas. E me fala uma coisa, né? Assim, eu sei que você até comentou, né? Você, como uma mulher, CEO, eu acho que tem muita mulher hoje ocupando muito espaço importante, e isso é incrível. Aqui, eu falo, nosso time aqui é quase 70% mulher, né? Uau, bom saber disso. Nosso time são de quase 70% mulheres, consideravelmente menos homens feliz. Aqui. E, obviamente, por meritocracia de todas, claro. Todas são super competentes, mas o que a Ana, né, com essa história que você tem, gigante, tem hoje para falar para essas meninas que estão começando mesmo, assim, no mercado, porque hoje o mercado fitness ele é muito propício para várias coisas, né? Tanto como empresária ou Sim. como personal. Qual dica que você teria assim, para quem está... Bruno, eu falo que quando eu comecei, eu venho de uma família, meu pai era militar, meu avô militar, família de militares no Rio de Janeiro, um irmão mais velho, então tudo era focado em cima do homem, né? Do filho homem, neto homem. E não que me amassem, me amavam, mas me criaram para ser ou, né, esposa de alguém, ou ser arquiteta, aquelas
aquelas profissões que um pai imagina. Quando eu comecei a fazer comunicação social, meu pai nem, quando eu me inscrevi para comunicação e passei no vestibular, meu pai nem me deu parabéns. Ele achava que jornalismo, que era a primeira coisa que eu queria, depois fui para relações públicas, já não era boa coisa. Então, eu cresci muito escutando, e eu sempre tive esse jeitinho que eu tenho, que o pessoal fala que eu tenho uma voz mais meiguinha, esse jeitinho. Esse meu jeito é o que eu sou desde sempre. Eu nunca modifiquei meu jeito. E sofri muito por isso. Então, eu era, dentro de casa, talvez eu não tivesse voz. As mulheres da minha família eram mulheres muito fortes, mas eu acho que eu sou a primeira empresária da minha família, então eu nunca tive, assim, olhar assim e me espelhar em alguém, mas eu me espelhava naquelas mulheres, mesmo não sendo empresárias, eram mulheres muito fortes ali dentro da minha casa, mas que falavam muito alto, todas muito comunicativas, e eu não era um bichinho do mato, muito tímida a vida inteira. Então, para mim, eu sempre escutei que talvez isso não era para você. Você não tem um jeito para ser empresária, você sempre vai ser a melhor executiva que uma empresa pode querer ter, mas isso, imagina, você ser uma empresária, olha só, vão te atropelar, olha essa tua vozinha, esse teu jeito. E o que eu posso dizer para essas meninas, que assim como eu ouvi muitos nãos, ouvi pessoas que não acreditavam em mim durante muitos anos, mas, ao mesmo tempo, eu tive muitas oportunidades me dadas por homens. Meu sócio é um homem. Antes do meu sócio... Isso aí, eu me tornei sócia dele com 23 anos de idade. Caramba, que legal. E eu comecei bem mais cedo ainda. E todos os meus anteriores chefes eram homens e que me deram muita oportunidade. Então, eu posso dizer que as oportunidades aparecem. E acreditem em vocês. Eu acho que as meninas, principalmente as meninas, elas vão escutar muito na vida. Isso aqui não é para você, desiste disso, desiste daquilo. Cara, não desistam. Eu sou uma prova viva exatamente de não desistir, porque o que eu mais escutei que isso aqui não era para mim, que isso daí não me pertencia. Quantas vezes já cheguei em reuniões, mesmo com o meu sócio, se eu chegasse com ele, as pessoas só olhavam para ele. Uhum. Você não tinha muita voz. Uhum. Né? As pessoas não ou te olhavam de uma outra maneira, ou te olhavam, ou se você abria a boca, você tinha, ainda com essa vozinha, ainda tinha dificuldade de se impor. E eu nunca me imaginei nessa posição. Talvez eu nunca tenha sonhado, porque eu nunca tinha oportunidade perto de mim até de olhar mulheres nessa posição. Então, hoje eu procuro sempre dar oportunidades. Eu acho que tem mulheres fantásticas. Hoje, quando eu vejo no mercado de trabalho, né, nesse mercado todo, uma Leila Pereira, né, eu vejo a Giovana Quadros liderando um grupo de mulheres inspiradoras, tantas outras mulheres, a Cris, a Arcângela, enfim, a Renata Spaliti. Tem tantas mulheres que eu sou apaixonada, assim, que são mulheres fortes. E, independente disso, que eu tenho para dizer para essas meninas, principalmente que começam, não queiram se moldar pela outra pessoa. Você é um ser único. E você pode vencer sendo esse ser único que você é. Com o seu jeito, com as suas habilidades, os talentos você pode adquirir, você pode elevar esse talento com muito trabalho. É não desistir. Eu acho que às vezes falta tão pouco para você chegar ali e você desiste no meio do caminho. E nunca se comparar a ninguém. Se você tiver oportunidade, ajude as outras pessoas. Sim. Eu tenho uma coisa dentro de mim, sempre tive, acho que como muitas pessoas ao longo da vida, algumas disseram muitos nãos para mim, mas muitas me disseram sims que foram muito essenciais em alguns gatilhos, em alguns momentos da minha vida. Então, não percam a oportunidade de serem generosas, sabe? E generosos. Porque, às vezes, se eu te ajudo aqui, não necessariamente você vai me ajudar, mas uma vez isso aqui pode gerar alguma ajuda para uma filha minha, para um parente meu, para um amigo meu, para outras pessoas. E outras vezes as pessoas que vão me ajudar são pessoas de outros locais. Então, não percam a oportunidade de serem generosas, de ajudarem outras pessoas. Você não sabe o momento de vida que aquela pessoa está. Às vezes, aquela pode ser a única ajuda para ela não desistir. E, às vezes, eu tive, em alguns momentos, vontade de desistir e vieram algumas pessoas, alguns anjos na minha vida que não me fizeram recuar. Então, eu sempre falo que a vida é um grande círculo do bem. Uhum. E, às vezes, eu vejo cada vez mais mulheres nessas posições, e eu vejo mulheres trazendo outras mulheres. E eu acho também, eu acredito muito na meritocracia. Sim. Também. Eu confio muito nisso. Eu acho que tem que ter as pessoas boas, seja homens, seja mulheres, o que for, nas posições corretas. Com certeza. Né? E sobre o mercado, a gente tem visto
do nosso lado aqui, né, mais a parte de equipamentos, de ecossistema, que o mercado ele está começando a amadurecer num timing muito rápido, né? A gente vê a maturidade de alguns investidores que estão vindo de fora, com outro tipo de cabeça, com outro tipo de metodologia. E isso tem preocupado as pessoas que já são do mercado, que tem uma metodologia mais tradicional. Fala, pô, estão vindo fundos, estão vindo empresários de outros lugares, estão abrindo redes, estão fazendo movimentos. Hoje eu acho que o Brasil está vivendo um momento absurdo, né? Maravilhoso. Maravilhoso, no fisiculturismo, nas competições, em números de atleta, em números de evento. Acho que a gente nunca teve tão bem assim, né? Como você enxerga este momento que o Brasil está vivendo? Você enxerga que é um movimento de growth mesmo, assim, estamos em num movimento de como se fosse uma big company em hyper growth mesmo, ou você enxerga que agora a gente está entrando no normal do que o Brasil já deveria ser? Eu acho que a gente está entrando num crescimento, acho que esse crescimento ele vai continuar. Eu acho que hoje os empresários, e hoje tem muitos novos empresários entrando de outras áreas, entrando no mercado, olhando esse mercado da saúde, qualidade de vida, fitness, de outras áreas completamente, né, que nunca entraram, e olhando, escolhendo esse mercado para poder estar investindo. Então, eu acho que vai continuar a crescer. Eu acho que hoje o empresário ele está muito mais aberto para olhar o que acontece. Eu acho que aqueles que antigamente, né, o que não pode aquele empresário antigo, ele se prender nos padrões lá de trás. A gente mesmo, assim, eu não sou muito boa na tecnologia, mas se eu não sou, tem que ter gente perto de mim que me fale, olha isso, isso e aquilo, a gente tem que ir para esse lado. Então, eu acho que hoje a gente tem que estar muito mais antenado. Às vezes, nem só olhar o nosso setor do fitness, da qualidade de vida, da nutrição. Você olha outros setores, você consegue ter uma visão clara para onde o mercado está indo e as outras possibilidades. Então, eu acho que vai continuar sendo crescente. Eu gostaria, e talvez eu compartilho quando você até colocou essa questão, será que não era o mercado que a gente já deveria estar, né? Eu acho que se a gente comparar com outros mercados internacionais, o potencial do Brasil era imenso. E talvez agora estão olhando, sabe? Mas eu acho que estamos aqui, então eu acho que hoje os grandes holofotes têm vindo aqui para dentro de investidores e tudo mais. A gente tem que, na verdade, aproveitar esse grande momento. Eu acho que o empresário hoje está aproveitando e está sendo muito... Acho que o brasileiro tem uma coisa de criatividade. Que é demais, né? E o melhor do brasileiro é o brasileiro, né? Então, o brasileiro tem um jeito, uma flexibilidade no tratar, eu acho que o brasileiro hoje está sendo bem visto. Eu espero isso, eu acredito que sim. A gente está tendo mais respeito lá no exterior. As pessoas estão olhando esse mercado com uma grande possibilidade de crescimento. E a gente tem que aproveitar, que o mercado, acho que ainda vai continuar durante muito tempo. Assim, eu acredito nisso, nesse crescimento exponencial. Mas eu acho que a gente tem que sempre estar aberto. E olhando até outros setores. Eu sou uma pessoa que visita feiras que não tem nada a ver com esse mercado. E sempre vem uma grande ideia desses outros mercados que a gente vê, né? Com certeza. Eu vim do mercado tecnologia, atendendo grandes bancos, e eu vivia na Febraban, que é uma feira gigantesca de bancos. E a gente estava falando, inclusive, com o Gatadeu aqui, que o mercado fitness, ele tem a necessidade de começar a olhar outros. Porque, por exemplo, a própria Buckler aqui, a gente não veio desse mercado e a gente conseguiu crescer dentro desse mercado com inspiração em outros mercados mais maduros, vamos dizer assim. E o nosso grande objetivo é corporativar esse mercado, é trazer o profissionalismo, trazer empresas que são empresas que são auditáveis, empresas sérias, empresas com compliance, porque todos os outros mercados já estão nesse nível e a gente não pode crescer desestruturado do tamanho que a gente está crescendo, né? Hoje somos já o segundo maior mercado, muito próximo do primeiro mercado. Verdade. Né? Então, é algo que a gente precisa fomentar. Eu acho que a educação, o que a Arnold está trazendo também para dentro do evento é muito legal, porque não para só no comércio. Ela vai além, ela vai na educação, ela vai na conscientização. Então, eu queria perguntar para você, qual que é a tua expectativa para esse ano? Como é que tá o coração? Como é que estão as coisas? Eu estou muito feliz. Sempre assim, quando a gente acaba o evento, a gente fala assim, como é que a gente vai fazer melhor no que vem, né? E porque a expectativa era alta. E o ano passado foram 10 anos, então a gente fez toda uma campanha em cima desses 10 anos. Mas esse ano, a expectativa nossa ainda é maior.
eu acho que cada ano a gente busca outros caminhos ou engloba outros caminhos ali dentro. Inclusive, uma das grandes novidades esse ano ali dentro, que a gente sempre faz, eu não acredito em evento que não tenha a parte de conhecimento, de educação dentro. Eu acredito que a educação tem que andar junto. Então, a gente colocou, por exemplo, assim, quando a gente começa a olhar o mercado, tudo bem, o fitness, academia, nutrição, mas e cadê a fisioterapia? Cadê o pessoal de fisioterapia que já frequentava o Ardos? Não tem nada para eles ali dentro. Então, colocamos, junto com o SONAF, todo um curso na área de fisioterapia, porque a fisioterapia não é só a lesão, né? Se você fizer uma coisa preventiva, é extremamente importante. Então, a gente vai tratar sobre isso também. Então, colocamos a fisioterapia, um outro ponto novo dentro do evento. O outro ponto é exatamente onde a Buckler está, que a gente pensava assim, cara, hoje, se você for pensar nas faculdades de educação física, hoje até a educação física tem tanto presencial como IAD. Muitas vezes, o que se fala de aula coletiva é desse tamanho. Uhum. Então, muitos profissionais saem de lá sem ter essa vivência de aulas coletivas. E era uma coisa que, quando eu era concorrente do Valdir Soares, lá atrás, eu via muito nos eventos dele, muitas aulas coletivas, que acabou que não tem mais nenhum evento. Falei, cara, vamos colocar. Então, foi até a Mônica Marques, ela veio com essa ideia. Eu falei, cara, vamos colocar dentro do Arnold. Então, esse ano, vamos ter o Buckler Workout ali dentro, que exatamente são aulas práticas. Então, vai ter, durante 2 dias, ali 3 dias inteiros, a gente vai ter várias aulas, né, oferecidas para as pessoas. Hoje até a gente fez uma live que vai estar um valor até mais acessível para todo mundo. Mas o que a gente quer? A gente quer novamente voltar a ter essas aulas práticas ali dentro. Mostrar desde a Ângela Borges, falando daquela parte toda da parte do vácuo. Aí a gente vai ter a Andréa com os bands, vai ter a Les Mills com várias programações, o Paulo Junqueira. Vamos ter ali dentro, que eu estou apaixonada, assim, eu não sei o quanto você conheceu do Valdir Soares, mas Valdir Soares foi meu concorrente a vida inteira, mas nunca fomos inimigos. Em 2022 a gente fez uma parceria e começamos o Bem-Estar Brasil ali dentro do Ardos, foi onde cresceu essa área de equipamentos, se tornou o que é hoje. E, infelizmente, ano passado, no segundo dia de evento, ele veio a falecer, mas como ele mesmo falou, ele engraçado, de manhã ele falou isso, sabe? Ana, se eu morrer hoje, eu morro no melhor dia da minha vida. E ele faleceu naquele dia. 84 anos, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada pela educação física, pelo educador físico. Ele falava, seu educador físico, ele é o doutor do bem-estar. Então, o sonho dele a gente vai realizar esse ano, que era voltar às aulas práticas dentro da feira. Então, o Buckler Workout, na verdade, era um pensamento dele, já desde o ano passado. E, inclusive, a gente vai fazer, dentro do Buckler Workout, a gente vai fazer o tributo ao Valdir Soares. Então, vai ter um momento na sexta-feira, se eu não me engano, às 17 horas. Não estou bem certa agora do horário, assim, na minha cabeça. Mas vai ter o tributo. Então, vai pessoal da antiga, daquela Aeróbica Brasil. Então, vai estar a Cida Conte, Paula Chial, a Mônica Marques, sabe? Vai ter toda uma Patrícia Lobato, Mauro Quiselin, todo Paulinho, mundo. Um abraço para você, Ele querido. É incrível, né? Está lá nos Estados Unidos, né? Mas está já vindo para o Brasil. O homem é chique. Então, a gente vai fazer um grande tributo para ele ali dentro, uma super aulão. Então, eu acredito muito nesse formato. É um formato de primeira edição, mas eu acredito que veio para ficar. Não, já deixa a gente ali, que a Buckler vai continuar com vocês nesse Bem-Estar Brasil. Para nós é uma honra ter sido convidado por vocês e estar dentro do evento, promovendo saúde, promovendo esse tributo. É emocionante mesmo para a gente, que apesar de não ter conhecido, né, a gente só escuta coisas maravilhosas, né? Então, para a gente vai ser um super prazer e a gente está com uma expectativa altíssima, assim. A gente está se organizando para fazer uma baita feira também junto com vocês. E assim, é só elogio assim, do time, Obrigada, a organização de vocês, toda a tratativa foi incrível e a gente espera que a Buckler consiga sempre expandir mais essa parceria junto com vocês, porque é muito importante não só para nós, mas para o mercado como um todo, né? Ter novas ideias, novos players, novas ativações, vamos dizer assim. Então, é importante a gente estar junto com vocês, a gente vai estar junto de mão dada aí, espero que durante muito tempo. E acho que o
teu horário já está acabando aqui, eu não quero atrapalhar. Não, imagina. Para mim, assim, a recíproca é verdadeira. E a gente se conheceu, na verdade, há pouco tempo. Mas parece que já tem muito tempo. Sim, parece mesmo. Tão intenso esses últimos Pois meses é. falando sempre. E a gente abre. Eu sempre falo, às vezes, eu sou a pessoa que às vezes aparece, que está nos podcasts, tá tudo, mas eu tenho uma equipe extraordinária por trás de mim. Eu tenho um sócio que é meu irmão, só não é irmão de sangue porque não é, mas estou com ele já há mais de 30 anos. E minha equipe, Feijó, Robertinha, Patrícia, enfim, a gente tem uma equipe realmente muito consolidada, que vem com a gente há muitos anos. São pessoas que você falar, você sabe, tem o mesmo brilho nos olhos que eu tenho quando fala do evento. Sim. Então, a gente é apaixonado por que faz, muito preocupado com nossos clientes, com todo mundo. Então, isso a gente realmente não tem como ficar dentro da nossa empresa se não tem essa energia que a gente tem. É a cultura, É né? a cultura. É muito forte. É muito forte ali dentro. Então, a gente também está muito feliz, sabe? E a gente torce, quer muito, quer ser, sabe, tá aí para você, para o que precisar, para as trocas. Quando a gente entender que, olha, eu acho que isso aqui não é legal, não faz, a gente é de falar também. E também o que tiver de desacordo, fala. Para mim não tem problema nenhum errar, não tem problema. Permanecer no erro tem. Exato. Então a gente muda a rota, se tiver alguma coisa fora do que é para fazer, mas a gente está na esperança que vai ser um evento inacreditável esse ano. Acho que quem ainda não comprou ingresso, compre. Exato. Esteja lá. O dono de academia, então, não precisa comprar nada. Você só preencher ali. E você vai conseguir entrar, você vai ter acesso aos 3 dias de evento, também o dono de loja de material esportivo. Então, assim, a gente tem toda uma flexibilidade para essas pessoas que vão lá para fazer negócios com vocês. Essa é a nossa intenção, diretores de clubes também, condomínios, hotéis. Então, a gente tem toda essa... Para a gente é muito importante que não somente o consumidor final ele entre, mas também esse público que tem interesse em falar com marcas como a Buckler. Não, e a flexibilidade, né, que vocês estão colocando para que esse público esteja. Então, pessoal, quem ainda não se inscreveu, donos de academia, donos de estúdio, enfim, se inscrevam, que vai ser um evento maravilhoso. São 3 dias de evento com muito conteúdo, muita coisa bacana, muita marca legal, muito network. Então, aproveitem essa oportunidade. E para fechar aqui, Ana, só queria te dar um presentinho. Gabi, o homem dos presentes. Sei que é o homem dos presentes. Muita alegria e honra, viu? Que a gente entrega aqui. Puxa. Para não passar. Ai, que bacana. Posso abrir? Claro, Opa. fica à vontade. Adoro presentes. Eu que agradeço. Poxa vida. Ó, vou levar pra gente estourar lá Vamos no estourar evento, junto, hein? vamos estourar Juntos junto. lá. Chamo lá no CAEX. Aí tem que ser com todo mundo, dos meus queridos. Aqui tem... compartilhar esses momentos especiais. Obrigada. Vocês são incríveis. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando. A gente sabe que está 13 dias? 13 dias. 13 dias do evento. Já. Daqui piscou 2 semanas e já está semanas. lá na montagem. Né? Mas muito obrigada. Muito feliz aqui com o presente. Levarei e comemoraremos juntos lá. Vamos comemorar junto. Ana, obrigado pela tua presença. Pessoal, quem ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Clica aqui. Dá like. Compartilha. Faz esse vídeo chegar, porque é importante que esse vídeo chegue para o máximo de pessoas para conhecer a Ana, para conhecer a Buckler, para a gente elevar a barra do mercado, elevar o intelecto do mercado. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Salve de palmas, pessoal. Vamos lá. Obrigada.